Você já seguiu ou conhece alguém que segue esse lema? E a frase do dia é: se você não pode ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Hoje nós vamos dedicar alguns minutinhos aqui para falar sobre um homem citado na Bíblia que, além de não ajudar no avanço do evangelho, ainda atrapalhava. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bom, graças a Deus estamos aqui para mais um vídeo, né, dessa semana. De repente você está aí assistindo e pensa assim, bom, só um videozinho, né? Tá, legal. Mas gente, dá muito trabalho. Tipo, dá bem bastante trabalho mesmo. Com toda a simplicidade que tem esse vídeo, eu demoro várias horas aqui para conseguir desenvolver, preparar o tema e gravar também. Então, mesmo que não esteja lá aquelas coisas, né, se inscreve no canal, não esquece de ativar aí as notificações, né, para você já receber o conteúdo assim que ele estiver pronto, né, no YouTube. E comenta aqui também, tá? Pelo menos parabéns pelo esforço, vai lá, tá bom? Bom, tô brincando, tá, pessoal? Queria que vocês soubessem realmente que para mim é uma grande alegria, tá? Quando eu consigo disponibilizar aí algum conteúdo para vocês e de alguma forma que o evangelho esteja sendo falado, né? E que Deus seja louvado com tudo isso, tá legal? Ainda nesse assunto aí de trabalhar pelo evangelho, tem um cara citado na Bíblia que, como eu falei, além de não ajudar, ele ainda atrapalhava. E o pior, ele atrapalhava achando que estava tudo certo, que estava ajudando. Lá no livro de 3 João, do versículo 9 ao 11, fala um pouquinho sobre a história dele. Tá? Na verdade, aí como tem um capítulo só, né? Então eu coloquei só o versículo aqui. Esse texto vai falar sobre a vida de um cara chamado Diótrefes. Eu não entendi o que ele falou. Né? Além do nome dele ser bem esquisito aí, ainda tinha um significado mais esquisito ainda, né? O significado do nome dele era alimentado por Júpiter, né? Que na verdade era um deus aí da mitologia romana. A carta em si, ela foi escrita pelo apóstolo João, tá? Lá por volta do ano 90 depois de Cristo. Aliás, o apóstolo, aqui nesse momento, né, nesse ano, o apóstolo Paulo já tinha sido executado, o apóstolo Pedro já tinha sido executado também, mas João estava ali, ainda bem idoso, mas pregando o evangelho, ensinando, escrevendo lá para poder ensinar as pessoas. Tá legal? João, então, ele escreve essa carta, mas de uma maneira bem pessoal, para um homem chamado Gaio. Tá? Vamos dar uma olhadinha? Eu vou ler bem do comecinho ali, começa ali no versículo 1, né? Fala assim, ó. A versão que eu estou usando aqui é a NVT, tá? Ela é um pouquinho mais fácil de entender, ela usa umas palavras mais simples, mas ela não perde o sentido original, tá legal? Vamos lá, fala assim, ó. Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu grande amigo, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Bom, é lógico que que João utiliza aqui filhos, mas não era filho de sangue, né? Era como se fosse filho na fé. Tá legal? Então, depois disso daí, ele ainda vai falar um pouquinho mais sobre o exemplo que Gaio era, né? O exemplo que Gaio dava às pessoas. Ele fala assim, a partir do versículo 5. Amado,
você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus. Tá? Quando ele fala a igreja daqui, provavelmente era de Éfeso, tá? Que João estava falando ali. No versículo 7 fala assim, ó: pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Eram como missionários, eles passavam, né, por várias cidades, por várias regiões, e, e eles ficavam nas igrejas, né, ou nos locais de reunião da igreja. Eles não ficavam onde não tinham não crentes, vamos chamar assim, tá? Onde não tinham cristãos, eles não ficavam para não dar aquela imagem de estar vendendo o evangelho. Olha, eu vou aí, falo de Jesus para você e você me paga tanto aí para eu poder ficar, né? Para não dar essa ideia, então eles de repente preferiam ficar nos locais onde tinham cristãos. Assim, no versículo 8 lá então continua. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade, né? A verdade aqui é Cristo Jesus. Mas, sempre tem um mais, tinha um tal de Diótrefes. E João não deixa muito claro, né, se o Diótrefes era da mesma igreja de Gaio ou se ele era um líder de alguma outra igreja, mas também daquela região, né? O que ele deixa claro é que Diótrefes era uma pessoa de muita influência e que se considerava um cara muito importante. Ele mesmo se achava o tal. Dá uma olhadinha no versículo 9, o que João fala. Olha só. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como as suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a recolher os irmãos, a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Parece que a coisa ia ficar feia pro lado do Diótrefes lá quando João fosse conversar com ele. Mas vocês entenderam aqui exatamente o que esse cara estava fazendo? Olha só, como eu falei, haviam missionários que passavam por aquela região, né, pessoas que pregavam o evangelho, e elas se hospedavam, elas ficavam em algumas casas, né, onde eram feitas essas reuniões aí da igreja. Tá legal? Então eles procuravam esses locais para serem acolhidos, tá? Provavelmente então eles passavam o dia na rua falando sobre a salvação em Jesus Cristo e depois eles procuravam esse local, tá? Só que com o Diótrefes não tinha vez, né? Ao invés dele ajudar os missionários, ele não ajudava e se tinha alguém da igreja que ajudasse os missionários, ele expulsava aquela pessoa da igreja, né? Quem tivesse acolhido os missionários, no outro dia podia se considerar lá expulso, né, da igreja. Bem egoísta e orgulhoso esse tal de Diótrefes. Ele não permitia que essas pessoas fossem acolhidas e nem que houvesse qualquer tipo de ajuda para elas, né? Talvez ali por medo de perder a zona de conforto dele. Olha só que tipo de pessoa, né, que ele era. Aquela pessoa que se acha lá o dono do lugar, que aquele tipo de gente que fala assim, olha, tem duas maneiras da gente fazer isso daqui. Tem a minha maneira de fazer e tem a maneira errada, né? Só a dele tá certa. Aquela pessoa que fala assim, ó, se não for do meu jeito, se não for para executar isso aqui do meu jeito,
nem conta comigo, que eu não vou ajudar em mais nada. Né? Devia ser esse tipo de relação que tinha naquele lugar. Pois bem, então o João ainda, no final dessa carta, né, depois disso, ele ainda se despede de Gaio. Ele elogia ainda uma outra pessoa, um homem chamado Demétrio. Veja lá, a partir do versículo 12, fala assim, ó: todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele. E você sabe que falamos a verdade. Tenho muito mais a dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos aí. Ó, aqui você já pode dizer que você leu um livro inteiro da Bíblia, tá? São aí 15 versículos que nós lemos, apenas um capítulo, né, que tem o livro de 3 João, mas é um livro inteiro. Então, isso aí você já pode anotar na sua agenda. Já li o livro inteiro esse ano. Concluindo aqui, pessoal, sério, não tenham esta síndrome de Diótrefes, né? Seja onde for, seja no seu trabalho, seja na escola, seja na igreja, lembre-se sempre de ser humildes e principalmente de fazer o bem, tá? Na Bíblia, a igreja é comparada a um corpo, tá? Dessa forma, os membros, eles devem ser unidos, eles devem estar unidos, apesar das suas próprias diferenças, tá? Já pensou se o pé quiser ir para um lugar e o braço quiser ir para um outro? Não dá certo, né? Tente observar mais as necessidades das pessoas que estão ao seu redor, tá? Isso pode, de repente, te ajudar aí a ser um pouquinho mais humilde também, tá? Aliás, eu queria também fazer um desafio a você. Geralmente a gente não considera... A gente não nos considera, nós não nos consideramos, tá? Pessoas gananciosas ou orgulhosas. Mas, inclusive, quando a gente ouve falar, né, sobre humildade, nós pensamos assim, isso aí era pro fulano de tal, né? Era ele que tinha que estar ouvindo essa mensagem aqui falando sobre humildade. Ele que não é nada humilde, né? A gente sempre joga pro outro. Mas o desafio que eu tenho para você hoje é o seguinte: é você fazer uma análise de si mesmo nesse momento aí, se possível, e tentar identificar em que lugar te falta humildade, né? Tá te faltando praticar a humildade. Caso você já seja uma pessoa aí extremamente humilde, né? Tenta pensar onde você pode aumentar um pouquinho mais essa humildade, tá legal? Eu deixo ainda para vocês aqui uma fala de Jesus que está lá no livro de Mateus, no capítulo 20, do versículo 26 ao 28. Fala o seguinte, ó: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Legal? Então, que Deus abençoe vocês, uma excelente semana e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.